Um amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei dos meus dilemas, ele me escutou. E falei do meu passado, ele perdoou. E se teve um alto preço que ele já pagou, e mostrou suas mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, se entregar a sua vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos seus que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, sem sentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? E falei do meu passado, ele me escutou. E se teve um alto preço que ele já pagou, e mostrou suas mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos seus que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um Namoro e Graça podcast. É uma felicidade estarmos abrindo aqui a nossa segunda temporada. Após esse hino maravilhoso que iniciou o nosso programa, vamos conversar hoje com o pastor Eric, da igreja Nova Aliança Cristã. Nova Aliança Cristã, lá da Rocinha. O Eric nos deu a honra de estar aqui hoje, é um amigo de longa data,
E o tema de hoje é a amizade. Vamos conversar sobre amizade aqui e sobre a luz da palavra. Vamos falar sobre alguns personagens bíblicos que trazem para a gente a importância, né, da amizade. E é uma honra receber você aqui, Pastor Eric, uma felicidade imensa. Seja muito bem-vindo ao programa. E vamos falar do amor de Deus aqui, vamos aprender juntos, né, com a palavra e que o Espírito Santo nos guie aí. E esse programa é para vocês. Mas antes de tudo, é para o nosso Deus máximo, Amém. que está aqui para nos presentear com essa oportunidade. Tá bom? A Deus toda a honra e glória. Amém. E aí, Pastor Eric? Amém. Como é que estão as coisas, meu amigo? Bom te ver, tudo bom? Alegria minha. Eu me sinto honrado de estar aqui, né? Agradeço aí pela oportunidade de falar daquilo que eu amo, né? Para mim, ministrar a palavra, falar de Jesus é o meu prazer, né? É verdade. Meditar na lei de dia e de noite. Então, me sinto honrado de estar aqui, tá bom? Não tem peso, dificuldade nenhuma de vir até aqui para falar do amor de Deus, tá bom? Tudo uma glória aí. Um abraço aí a todos os participantes aí. Quero deixar um abraço aí para todos deste canal maravilhoso e abençoado. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, tá bom? Amém. Pretendo fazer o meu melhor. Pretendo não, vou fazer o meu melhor. Com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus, com com amor e graça. Com amor e graça. É isso. Bom, meu amigo, vamos conversar um pouquinho, né, sobre amizade. Assim, o Eric é um amigo há mais de 20 anos. Nós nos conhecemos numa empresa onde nós trabalhamos durante um bom tempo. E nós temos um histórico, né, de antes e depois de Cristo. Basicamente, né? Uma história que dividiu o tempo. Quando a gente fala de antes e depois de Cristo, historicamente falando, nós falamos, né, antes da vinda do Messias e após a vinda do Messias. Mas quando nós falamos aqui em relação à amizade, nós nos conhecemos ainda sem o amor de Deus nos nossos corações. E hoje Deus nos une aqui nessa manhã para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. E assim, eu acho que é bastante interessante porque a gente viveu os dois lados, né? Fomos amigos do mundo e Deus nos transformou, né? Como transformou a água em vinho, nos transformou e hoje está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui falando do amor dele para vocês. Uma grande honra. Eu tinha 17 anos quando nós nos conhecemos. 17 anos, né? São 24 anos. 24 anos. 24 anos. É verdade, eu falei 20, né? Passou mais um pouquinho. Então, tem 24 anos. E aí, meu amigo? Vamos conversar um pouquinho sobre a importância da amizade, sobre a luz da palavra. A Bíblia nos traz alguns exemplos de amizades fortes, né? Uhum. E eu lembro de uma assim que me chamou muita atenção, a amizade de Davi por Jonatas, né? Essa amizade é uma amizade, e Jonas por Davi também, né? Porque era uma amizade recíproca. Uhum. E assim, ela me chama a atenção porque até após a morte dele, com o passar do tempo, Davi já rei, né? Ele lembra de um filho, né? Ele lembra de Mefibosete, ele lembra de uma semente desse amigo que se foi depois de muitos anos, ele ainda lembra disso e traz esse filho para poder restituir ele de alguma maneira, de alguma forma. O que você tem para nos trazer em relação a essa passagem bíblica? Bom, nós somos cristãos, né? E acreditamos aí na Bíblia de cabo a rabo, de ponta a cabeça. E não dá para falarmos de Jonatas e Davi e não lembrarmos de Jesus, né, que foi o nosso principal amigo. É o nosso principal amigo, né? Quando ocorreu esse episódio, Davi estava num momento difícil, né, num momento de perseguição. Ele sai de uma conversa com Saul, né? Ele teve uma conversa com Saul e depois dessa conversa apareceu Jonatas, 1 Samuel, no capítulo 18. E quando isso ocorre, nós entendemos que ali Davi está necessitado de algo. Davi está necessitado de alguém. Ele precisa de suporte, de ajuda. A maior infelicidade de um homem é achar que ele sozinho vai chegar em algum lugar.
Né? Ele acha que a maior ignorância de alguém é falar assim, não, eu só preciso de Deus. Não, nós dependemos de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Né? Quando a Bíblia fala ali do relacionamento entre os dois, da amizade dos dois, fala que não foi amizade de um tempinho, foi encontro de almas. É assim que a Bíblia fala. As almas se identificaram ali, né? Houve uma identificação de alma com alma. Um amor íntimo, né? Não tem nada a ver com relacionamento, mas com relacionamento de amizade mesmo. Carinho, né? Carinho, amor. Tanto que, Daniel, ele vai dar algumas coisas que aos nossos olhos parecem ser coisas normais. Diz que ele deu, Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si. Meu irmão, se nós analisarmos o que é capa, a capa é proteção. Proteção, é verdade. A capa é o que nos guarda, nos tira do frio, nos impede do sol rachante, faz nos aquecer. A capa é algo pessoal, íntimo, meu, que se eu te der, eu posso ficar sem. São tantas coisas que ele dá aqui, que pra gente, nós olharmos aqui no superficial, nós não vamos entender a importância. Mas a Bíblia fala que não tinha ferreiro naqueles tempos em Israel. No meio do povo de Deus não tinha ferreiro. E como é que você dá a sua espada para alguém? Se você não vai ter como comprar depois? Você não vai ter como adquirir. Se o povo filisteu de onde faz a espada, de onde vem os ferreiros, são nossos inimigos. Eles não vão nos ceder arma. Então, Jonatas pega o que é extremamente importante para ele e ele vai dar para Davi, né? Para você, como é uma amizade muito verdadeira. Então, nós sempre dependemos de amigos. Nós sempre precisamos de um ombro. A minha dependência está em Deus, mas eu sempre preciso de pessoas. Eu digo sempre, Daniel, que para eu chegar até onde eu cheguei é pouco, comparado ao que Deus vai me colocar, eu tenho fé nisso. Mas para eu chegar até aqui, eu não posso esquecer de muitas pessoas que passaram na minha vida, muitas pessoas. Você é a pessoa que é citada, né, nesse tempo. Por mais que viesse ser um tempo de ignorância, eu aprendi muito com relação à liderança. Você, o Wilson Mascarenhas, não dá para esquecer. Memória. Não dá para esquecer do grande Wilson. Pessoas que fizeram parte de um ensinamento de liderança, né? E não dá para deixar de honrar essas pessoas lembrando disso. Então essa amizade é uma amizade que durante um tempo, né? Você vai ver histórias dessa amizade, mas mesmo depois da morte de Jonatas, Davi está ali na mesa, tudo muito bem, tudo muito bom, ele é rei absoluto. Se ele chama alguém da casa de Saul, ele podia perder o trono, porque pelo normal, quem tinha que assumir o trono, pela hierarquia tinha que ser Mefibosete. Tinha que ser alguém da casa de Saul. E ele vai, poxa, alguém da casa de Saul que eu possa agir de benevolência com ele? Né? Ele, na mesa ele lembra disso, ele quer agir, honrar alguém da casa de Saul. Né? E é colocado para ele, olha, tem sim, Mefibosete, ele está lá em Ludebar, ele fala, manda trazê-lo. E é o filho de Jonatas. Aí ele fala, não, traz ele. É filho de Jonatas. Ele vai se alimentar na mesa. Alguém que vivia na terra do esquecimento, né? Alguém que vivia numa terra do que se planta não se colhe. Quase na mendicância, né? Ele vivia com dificuldade, porque ele tem, Mefibosete, ele tem um problema físico, né, nos pés. E se sabe que nessa época, né, pessoas com essa deficiência tinham muitas dificuldades. Já não era uma época fácil, ainda mais com deficiência física. Hoje a gente sabe que, né, para os deficientes físicos não é muito fácil, não é fácil o dia a dia. Você imagina nos tempos advindos, né, nos tempos passados, como é que não era, né? A dificuldade para locomoção, trabalho, provavelmente não tinha nenhum. Isso. Então ele deveria viver uma situação bem difícil, bem difícil. Né? E quando ele traz Mefibosete, nós entendemos que ele faz isso sem medo de nada. Eu imagino assim, alguém da casa de Saul que eu possa agir de benevolência, e ele, quando ele faz isso, quando fala que é filho de Jonatas, aí desperta mais ainda pelo laço de amizade que existia entre os dois. E quando eu falo de Jesus, não dá para esquecermos disso,
Principal, nosso amigo, né? No livro de Mateus. Sérgio Lopes, o amigo. Amigo de Deus. De Deus. Eu não trouxe a tua. Você vai lá buscar. Vou buscar. A tua tá lá guardadinha. Vai ser uma honra. Eu saí ontem correndo na chuva e não consegui trazer, acabei esquecendo. Pronto. Mas tá lá na igreja lá tua, tá bom? Tá guardada lá pra você. Já tive lá. O fogo desce, hein? Aleluia. Então, quando os discípulos perguntam para Jesus assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Né? Qual é a maior importância? Qual é a principal lei? E aí Jesus vai falar isso para os discípulos. Amará o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, com o teu coração, com a tua alma. Aí ele fala, este é o principal. Aí ele fala assim, mas, e esse porém, essa vírgula, isso tem um contexto gigantesco. Ele fala assim, ó, amar também ao teu próximo como a ti mesmo. E quando ele fala isso, ele fala que esse é semelhante ao primeiro. Então, amar o próximo é um mandamento tão importante quanto amar a Deus. É verdade. Não é maior. Amar o próximo não é maior, não é menor, não é. Amar a Deus não é mais importante do que amar o próximo. Isso é semelhante. Tem o mesmo poder, pelas palavras de Jesus Cristo. Forte. Né? Então, assim, o que nos traz amor? Unidade, sermos um, estarmos em comunhão. Existem pessoas que de repente são nossos amigos, mas que não fazem mais parte do mesmo convívio nosso. Então não dá para dizermos que amamos como amávamos um dia por estarmos ali próximo. E aí entra a grande importância da comunhão ali, né? Do amor, da junção de almas de Jonatas com Davi. Falar de amizade, de unir-se, unir é uma palavra que nós precisamos entender com muito afinco, com muita certeza de que isso é espiritual. Isso é espiritual. Se unir é espiritual. Quando estamos reunidos, quando estamos em união, né? A Bíblia fala a respeito do livro de Atos, capítulo 2, ela fala sobre estavam todos reunidos, ou seja, se unindo novamente. Eles estavam necessitados de algo da parte de Deus. Acaba o primeiro, o Atos capítulo 1, que na verdade é a igreja primitiva, né? A nossa base como igreja. Acaba os discípulos reunidos orando, sem o Espírito Santo. Só que eles estão unidos. Então, assim, a importância de estar unidos é tão importante quanto ter o Espírito Santo. De dois em dois. Se nós ligarmos aqui na terra, eu e você, se nós ligarmos aqui na terra, nós ligamos no céu. A palavra é forte. Entende? Então, assim, quando eles estão ali unidos em oração, eles estão clamando a Jesus Cristo pelo dia de Pentecostes. E eles querem, o Senhor fala para ele, porque eles têm um mandamento, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Né? Então fica aí buscando. Eles estão ali orando. Quando chega no Atos 2, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Né? E aí todos, não foi um nem dois, todos foram cheios pelo Espírito Santo. Né? Então isso, a união, sermos um, nos tornarmos um na necessidade do próximo, o famoso ombro amigo, né? É verdade. Isso é importantíssimo, está escasso hoje. Está escasso e não deveria estar. Não deveria estar. Assim, eu ouvindo você falar, pastor, mas eu tenho essa liberdade de chamá-lo de você por causa desse tempo de amizade mesmo. Eu relembro uma outra passagem, né? Que Jesus diz também, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então ele não fala de 2 ou 3, ele não falou 1, ele falou 2 ou 3. Tem uma passagem que ele fala da importância da oração também. Entre no seu quarto, né, ajoelhe-se e fale comigo ali, em secreta. Mas ele fala da importância da união, né, de você estar junto e com o mesmo propósito. E assim, agora me veio tantas coisas na cabeça, assim, eu me lembro, o primeiro milagre era numa festa, era uma reunião, né? O primeiro milagre foi assim. Quantos outros milagres não foram feitos com várias pessoas em volta? Quando a gente lembra
da mulher do fluxo de sangue, né? Jesus estava cercado por muitas pessoas, e inclusive os próprios apóstolos diziam para ela se calar. Então ele não estava sozinho, e ele arrastava multidões, né? Ele arrastava multidões. Então Ele não fez o ministério sozinho. ele não fez o ministério sozinho. E quando você analisa o contexto bíblico, porque ele se despe da majestade. Ele é um rei, um Deus que desce em carne e osso, se materializa aqui. E a primeira coisa que ele faz é trazer pessoas. Quando ele diz, farei você pescador de homens, ele está dizendo que ele não vai sozinho, porque o propósito dele não poderia ser alcançado sozinho. Ele planta a semente e quando ele vai, ele precisava de pessoas que disseminassem tudo que viram e que viveram com ele. E hoje nós estamos aqui por causa desses primeiros apóstolos lá atrás. E isso é união. E quando a gente vai até o último ato, não o último ato dele em vida, mas o último ato dele em grupo, também foi uma reunião. Foi uma reunião. Que é a reunião quando ele senta com os discípulos para a última ceia. É uma reunião. E aí tem um detalhe, tem um mistério aí. Ele se reúne até com quem irá traí-lo. É isso aí. Ele já sabia que seria traído desde quando ele veio aqui. E ele já sabia quem o trairia, até porque ele fala isso claramente. Dentre vós há um diabo. E ele sabia já quem era. E ele não deixa de permitir que ele ceasse. Inclusive, ele é tão digno e tão santo que ele até ordena isso, né? Vai e faz o que tem que fazer. Então, quando você analisa... Chamando de amigo. De amigo. Chamando de amigo. De amigo. Chamando de amigo. De amigo. Não chama Judas de inimigo em momento algum. E quando... E aí eu vou ao Getsemane. Quando Judas o abraça e o beija, ele chora. A dor da traição, né? E legal também que esse unir-se, tanto tem nos últimos instantes de Jesus, né? Ele vai fazer comunhão ali, koinonia, antes da morte, mas depois da morte, já na ressurreição, no livro de João 21, que é o último capítulo do livro de João, Jesus aparece novamente. E aparece para quê? Para jantar com os discípulos. Os discípulos, estou com fome. Morreu, ressuscitou, e ele aparece lá de novo, onde ele falou para Pedro que tinha uma palavra liberada sobre Pedro, que ele seria, vocês não serão mais siga-me e não serão mais pescadores de peixe, mas serão pescadores de homens, de almas. E por algum momento ele se perde. Se eu falar sobre isso, nós vamos fazer uma vigília. Aleluia. Mas no livro de João 21, que é o último livro, que depois vai vir o livro de Atos, né, que vai vir a descida do Espírito Santo, Jesus aparece para trazer de volta a comunhão que tinha se perdido com ele. Pedro está frustrado, Pedro está levando os discípulos para o mau caminho, Pedro está voltando a fazer o que não era para fazer. Jesus aparece de novo na pescaria, na segunda pescaria, já como ressurreto. Né? E aí nós imaginamos, Jesus não precisa sentar na mesa com a gente para comer. Claro que ele sentou naquele dia para jantar com os discípulos. Joga a rede, ele jogou a rede, a Bíblia diz que ele puxou, viu 153 grandes peixes. A rede não se romperam, todos eles vieram, porque a segunda pesca é melhor do que a primeira, porque ninguém vai se perder. Na primeira a rede se rompia, na segunda não se rompe, vai ser grande, puxa. Aí depois de ter jantado, assim que a Bíblia diz, João 21, versículo 15, ele fala, depois de terem jantado, ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta, amor condicionado a atitudes. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Quando ele fala apacentar minhas ovelhas, ele está falando, a primeira palavra que eu liberei sobre você foi isso, apacentar minhas ovelhas, ser pescador de homens, né? Então ele vai, mas o que chama atenção é primeiro Jesus se reunir para jantar com os discípulos, comunhão, koinonia. Estamos ali, não só, estamos juntos ali, né, unidos por um propósito. Então assim, é benção. É benção. E assim, é forte, né? Você vai falando e Deus vai me dando alguns flashes aqui na cabeça e a gente volta no tempo como se a gente estivesse vivendo ali, naquele exato momento. E é importante a gente frisar, né? Com a morte de Cristo, acontece exatamente isso aí. Você tem o Tadeu, que não acredita, que tinha que ver, né? Só acredita vendo. Então, quer dizer, a semente foi plantada lá atrás e eles andaram com Cristo por
sabe, por todos os lugares, viram os milagres acontecendo. Cristo fala na sinagoga, derrubar esse templo, e eu erguerei em 3 dias, e é motivo de chacota, e eles não entenderam o que aquela mensagem quis dizer. Ele morre, ressuscita no 3º dia, e mesmo assim, com Maria dizendo, e Madalena falando, olha, ele veio a nós vimos eles. Eles não acreditavam no outro, porque assim, eu queria entender isso. Por que essa descrença? Né? Por que essa descrença em Maria? Porque eles não acreditaram em Maria. Foi necessário ele vir e aparecer para todos eles, inclusive mostrar as feridas para Tadeu acreditar que ele tinha ressurreto. Loucura que isso aconteceu, né, com ele, mas aconteceu também com os discípulos de Emaús. Você vê, a Bíblia fala que eles vão caminhando a 60 estágios de distância de Jerusalém. Jerusalém é a terra da adoração, onde está todo mundo esperando o Messias. Ele morreu, está todo mundo aguardando lá. Só que esses vão caminhar um sentido contrário da vontade do Senhor. E aí Jesus aparece, nesse caminho Jesus aparece. E Jesus pergunta, de quem vocês estão falando? Mas Jesus já sabe. Aí eles falam assim, não, você não está sabendo, você é peregrino, você não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Eles não. Aí Jesus, não, me conta. Conta, ele começa a contar, Jesus vai prega de Gênesis, onde tem profeta, Jesus vai mostrar para eles que tem Jesus em todos os lugares onde se havia profeta na Bíblia. Na Bíblia. E aí eles vão entendendo o que Jesus está falando, só que eles caminharam com Jesus e não estão percebendo que estão com ele. Porque a Bíblia diz que estão com os olhos fechados. O príncipe deste século, ele cegou, meu irmão, o entendimento de muitos. Olha o que esses discípulos de Emaús falam. Eles falam assim, se bem que umas mulheres já foram lá e viram que ele ressuscitou, que ele já não está lá. Já não está lá. Alguns dos nossos se maravilharam com isso, só que eles estão cegos. Eles, por exemplo, Tomé, ele queria ver para crer e não tinha certeza. Esse já sabia. Já sabia. Mas eles continuam caminhando errado. E quando as escamas caem dos olhos? Quando eles sentam à mesa com Jesus. Quando eles levam Jesus para dentro de casa para ter comunhão de vinho e pão. De vinho e pão. Que aí a Bíblia diz que quando Jesus sentou à mesa, que, meu irmão, vou te falar, na tua casa quem manda é você. É verdade. Até quando Jesus não entra. Não entra, é verdade. Até quando Jesus entra. Porque quando Jesus entra, ele vai sentar na tua mesa e ele vai partir teu pão. É ele que vai partir. Aí ele senta na mesa como convidado e ele vai na mesa e parte o pão. Quando Jesus parte o pão... O jeito de partir o pão. A Bíblia diz que as escamas caem dos olhos dele, os olhos dele se abrem, eles percebem que é Jesus diz, vai embora. Ele já não está mais ali. Aí eles já perceberam que eles têm que voltar. Não ardia aqui? Eles falam, não ardia aqui no nosso coração quando ele falava das Escrituras? Vamos voltar para Jerusalém. Né? Então, essa comunhão dali na mesa dos discípulos com Jesus restaurou a vida espiritual deles. Então o que é necessário é cair as escamas dos nossos olhos e sermos amigos de Deus, meu irmão. Não, é importantíssimo. E assim, não tem como. É aquilo que a gente estava conversando. A gente começa falando de um texto bíblico, mas todos vão nos levar ao nosso maior e melhor amigo. Né? Não existe maior e melhor amigo do que Jesus Cristo. Porque o que ele fez por nós, e quando nós temos Jesus Cristo, né, como ponte, como ligação direta a Deus, nós entendemos o amor desse Deus também. Porque assim, ele poderia muito bem, né, ter ficado, né, somente na posição dele como Deus Supremo. Mas ele amou tanto a gente, ele amou tanto a criatura, né, o ser humano, que ele fez algo assim inimaginável. E não existe prova de amor e de amizade maior do que essa. Qual de nós, em sã consciência, sabendo o peso e o sofrimento que um filho iria passar, pega um filho, o teu sangue, unigênito. Pensa nisso. Você pegar o seu filho e dar ele para ser imolado por pessoas que sequer ele conhecia. Porque hoje nós estamos em 2023 falando desse Jesus que dividiu o tempo. Então, há 2023 anos atrás, ele estava sendo pregado numa cruz. Então, o Daniel viria, Deus sabe que o Daniel viria em 20 de abril de 1975? Sim, isso já estava escrito, porque ele é um ser supremo.
Mas Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, ele vem para me dar essa possibilidade de vir 1975 anos depois dele e poder entender o tamanho desse amor. Isso só foi possível porque Deus permitiu que o Cordeiro viesse para ser imolado por nós. E quando a gente analisa, que amor é esse? Qual mérito nós temos disso? Qual mérito eu tenho, o Eric tem? Por quê? Somos falhos, pecadores, quantos erros já cometemos, e mesmo muitas vezes, eventualmente, tentando acertar, a gente ainda comete, e infelizmente ainda cometerá erros, por isso está na nossa essência, na essência humana. Mas mesmo assim, Deus mandou o seu Filho para que a gente pudesse ter esse elo, esse contato. Quando Cristo ele sobe, né, no momento que ele expira na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, a palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou. Porque nessa época você não tinha um contato direto com Deus, você era obrigado a falar com os sacerdotes, você tinha uma série de ações que você deveria fazer, e quem expiava os pecados era através de sacrifício e dos pedidos dos sacerdotes. Você não tinha uma ligação direta com Deus. Hoje nós temos. Essa parte essa ligação entre Deus e também entre os homens é o que faz a grande diferença na nossa vida. Por que Faraó não queria que o povo adorasse? Porque ele sabia que se o povo se unisse, ele ia perder. Ele sabia disso. Então o projeto de Faraó era não dar tempo para o povo se unir. E hoje é uma coisa muito incoerente a pessoa falar que Deus é primeiro lugar na vida dela, mas ele não tem tempo para isso. Então, se ele não tem tempo, significa que ele está dedicando tempo para outros lugares que não é Deus. Então, Deus não é primeiro. Parece que eu estou sendo um pouquinho duro nas minhas palavras, não, estou sendo verdadeiro. Né? Porque se eu tenho um amigo, eu tenho que me relacionar com ele. Então, Faraó faz o que? Aumenta a carga horária, bota mais trabalho. Já que eles estão com tempo para adorar esse Deus que eles querem adorar, vamos aumentar o trabalho dele, vai dar uma pressão. Aumenta a quantidade de tijolos. Isso aí, vai começando a dar aflição no povo. Por quê? Porque essa correria nossa hoje não tem Faraó. Não tem Faraó hoje na nossa vida. Nós não estamos no Egito, mas nós temos a nossa correria. Quantas pessoas falam hoje pra gente assim, poxa, mano, tô sem tempo pra nada. Pô, não consigo. Nós temos que administrar bem o nosso tempo para nós termos tempos de unidade com Deus. Ô Daniel, a união é algo tão forte, meu irmão, que ela produz vida eterna. Acredito. A igreja, a união da igreja, a união de duas pessoas que falam com Deus, como está lá em Mateus 18, o que ligar na terra é ligado lá no céu, isso traz salvação e bênção. Quer ver? Me permite? Claro, por favor. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um dos melhores salmos que tem na Bíblia. União fraternal. É a união entre os irmãos. O que acontece quando os irmãos estão em união? Unir. A Bíblia fala assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e vivam unidos. Vamos lá, tá bom. É bom, é suave. Poxa, mas eu estou sem tempo. Qual o benefício de fazer isso? É como óleo precioso da cabeça, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba e a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. Meu irmão, o que é a unção de Arão? Quando ele unção assume o ministério. Sacerdotal, meu irmão. É forte. Então, quando nós estamos aqui agora, nós estamos unidos aqui em nome de Jesus, nós estamos em união aqui para falar do amor de Cristo, está descendo um óleo aqui na nossa cabeça, meu irmão. Eu creio. Um óleo que nos reveste. Isso é unidade, sermos um. O amor fraternal. É os irmãos unidos, faz com que Deus faça com que venha um óleo. E não é um óleo de cozinha, não é um azeite de oliva, é um azeite da oliveira celestial. Que desce na nossa cabeça para nos revestir, nos dar força, nos dar poder, tirar todo o desequilíbrio,
Vai-nos dar mansidão, temperança, domínio próprio, coisas que nós não estamos percebendo, mas que esse óleo está descendo sobre nós. E ele está fazendo. E parece que isso é tão bom, né? Que para por aí, poxa, se eu estiver ali reunido com os irmãos, vai descer um óleo da minha cabeça, é só isso. Não, não é só isso. Eu vou resumir muito, porque isso aqui é a mesma coisa também, vai embora. o dia inteiro. Então, Muito bom. desce um óleo na minha cabeça, desce um óleo na tua cabeça aqui quando estamos em união, né? A união entre irmãos. E também acontece que é como o orvalho de irmão. Ia lá, meu irmão. O que é irmão agora? Agora vamos buscar, vamos entender. O que é irmão? Vamos lá atrás, lá no início de tudo, irmão. O irmão é o início da vida. O irmão significa montanha sagrada. É onde começa o Rio Jordão. E qual é o poder do Rio Jordão? Por onde ele passa, leva a vida. Leva a vida. O que está morto começa a ressuscitar. O que está dando errado começa a dar certo. O que é o orvalho do irmão? O orvalho é aquela brisazinha suave, sereno. Então, aonde desce sereno, que planta se colhe, meu irmão. É verdade. Não tem seca. O Salmo 122 diz assim, ó. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Aqueles que estão em volta de Sião ali, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O irmão é um dos montes de Sião. É um deles. Que não se abala, permanece para sempre. A união traz isso, vida. Ela traz unidade para sempre, é eterno isso. O Monte Hermon, a água que desce do Hermon, que vai se tornar o Rio Jordão, ela vem a passar pelo Mar da Galileia, depois ela passa pela Jordânia, Israel e deságua em um lugar que leva o nome de Mar Morto. Só que começa naquilo que produz vida. E como que isso vai dar certo para chegar a produzir vida? Hoje. O que tem a ver isso hoje comigo? União. O que a Bíblia está falando que a nossa união aqui, de sermos um, a nossa união fraternal, ela começa com vida. E onde tiver morte, vai ter vida também. A profecia de Ezequiel é que o Mar Morto hoje, que é o ponto mais baixo do nosso planeta, o mar mais salgado que você conhece, o historiador diz que ele é 10 vezes mais salgado. Não consegue afundar nele, porque você boia. É o ponto mais baixo. Não dá para se produzir. Mas a profecia já está acontecendo, tá? Já está acontecendo, já está tendo vida. Já está tendo vida. E por quê? Porque sai de uma água boa. Então está comparando a união com vida, meu irmão. E não para não, porque tem um mar gostoso ainda. Como o orvalho do irmão e como que desce sobre o monte de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Bênção e vida para sempre. Para sempre, é eterno, irmão. Quando estamos unidos aqui como irmão, é bênção que desce. Sempre, a todo tempo. Vida eterna. Então, se não dá para deixar de congregar como igreja, como o apóstolo Paulo ensina a carta de Timóteo, né? Não deixamos de nos unir, nos congregarmos como igreja, como tem sido o costume de alguns. Porque quando estamos unidos ali em nome de Jesus, acontece isso. Desce unção, desce orvalho, que faz prosperar, o que estava seco começa a ser encharcado, o que está dando errado começa a dar certo. Parece que eu estou vendendo um evangelho barato. Não é evangelho barato, isso aqui é Bíblia. É Bíblia. É Bíblia. É palavra de vitória e salvação. Isso. E quando fala o Monte Hermon está cercando os adoradores de Jerusalém. Incrível. Ele está cercando. Tá cercando, é verdade. O que é cercar? É proteger. Proteger, proteção, defende. É verdade. Entende? Falar de irmão, a gente ia ficar aqui. Vamos, falar sobre esses montes é maravilhoso, porque te abre um leque de pensamento, mas o contexto é tudo isso que o irmão tem de benefício para a gente, hoje, mesmo que você não vá lá em Sião, no Monte de Sião, que você não vá no irmão, hoje você entende que você tem todos os benefícios bons do irmão quando você está em unidade. Quando você está em unidade. É isso que a Bíblia está falando. É importante, né? E assim, é muito interessante quando a gente começa a entender esses conceitos, né? O conceito de unidade, o conceito de estar junto, o conceito de pensar em Deus, mas em comunhão. As ações, né? Os eventos,
Porque a palavra de Deus ela é bem clara em relação a isso, né? A como a gente deve se comportar aqui, de ajudar outras pessoas, né? E ele fala de a gente agir, de nós agirmos nos locais onde ninguém quer agir, né? Então quais são os lugares? Deus fala, Deus cita, né? Ajudar os pequeninos, ajudar os que estão presos. Fácil? Não é. Mas é necessário, né? É necessário. Ajudar, e ele tem uma palavra também que ele diz que não veio para os sãos, ele veio para os doentes, Isso aí. ele veio para os necessitados. E é onde a gente acha, é aí, é onde ninguém quer ir. É lá naquele hospital que tem umas pessoas que estão doendo, eu não aguento ver. É ali que você precisa levar a palavra, que muitas vezes aquela pessoa está dependendo só dessa palavra para Deus liberar a alma dela. Deus ainda não tirou ela dali às vezes, porque falta alguém para ir lá, para dar uma palavra, para ela se arrepender e ser salva. Então muitas coisas às vezes acontecem e quando a gente impede ou deixa de ir fazer algo desse nível, a gente está impedindo que pessoas sejam salvas e conheçam a palavra. Aí você vai me dizer, poxa, não, mas aí eu vou lá, minha intenção é ir lá orar e ela ser curada. A gente não sabe o propósito. De repente o propósito não é esse, o propósito é que ela parta dessa terra mesmo, mas não com a alma perdida, mas que ela parta para algo maior. E esse propósito só vai ser cumprido se você for lá dar uma palavra para essa pessoa, um programa, um áudio que ela ouve. Em falar nisso, o nosso programa também estará no Spotify, além do YouTube, tá? Então, se vocês estiverem num carro, quiserem levar uma palavra amiga para alguém, vamos estar aí entregando o nosso endereço, vai estar também postado lá no YouTube, o endereço do Spotify, para que vocês possam acompanhar o nosso programa também. Porque uma palavra como essa pode fazer uma diferença na vida de alguém e pode levar alguém a conhecer um Deus Altíssimo, que aguarda por todos nós de braços abertos. É muito interessante quando a gente começa a conversar e entender esses conceitos, né, de amizade, de unidade, de respeito, de reciprocidade, né? A gente começa a entender. E amizade tem a ver com fidelidade também. Né? É outra coisa que também traz para nós uma coisa importante e que é importante a gente entender. A fidelidade, né? E assim, a gente quando analisa o contexto como um todo, a gente começa a entender, porque Deus ele é tão incisivo, né? Com fidelidade, sabe? É tão incisivo com certas atitudes que nós tomamos aqui na Terra e que nos fazem, muitas vezes a gente não percebe isso, mas quando ele fala de fidelidade terrena, quando a gente é fiel a um amigo, quando a gente é fiel a uma esposa, ele traz para a gente com clareza o seguinte: se você não consegue ser fiel a quem está na sua frente, do seu lado, contigo a todo tempo, como é que você vai ser fiel a mim, que você não me vê? Você pode até me sentir, você sente a minha presença, mas você não me vê. E assim, quando a gente começa a entender isso, é que a gente entende a dimensão da fidelidade. Essa fidelidade de Davi com Jonas não viu. Jonatas não viu. Ele não viu essa fidelidade. Ele não estava mais aqui. É verdade. Não sabe disso. Ele não sabe disso. É verdade. Mas quando você conversa com um pai e uma mãe, aí você fala assim: o que mais você queria hoje? Aí ele vai falar: sempre citar filho. É verdade. Sempre vai citar filha. O que eu quero hoje, por exemplo, qual o meu sonho de consumo hoje na Terra? Ver meus filhos formados, bem ingressado, buscando o Senhor. O sonho de consumo do Eric é esse. Ver os meus filhos na presença, bem no mercado de trabalho, vivendo bem, no bom casamento. Esse é o meu sonho de consumo, meu. Qual seria o de Jonatas? Se ele não está aqui, não tá mais aqui. O que ele pensaria se ele olhasse para a terra? Não está olhando, mas se ele olhasse para a terra, falasse assim: poxa, meu filho está lá, olha onde meu filho está em Mefibosete. Meu Mefibosete está em Lodebar, sofrendo. Então a fidelidade da amizade de Davi com Jonatas fez com que ele viesse fazer algo para Jonatas fez para Jonatas. Tá mais aqui. É verdade. Fez para Jonatas. É verdade. Fez para Mefibosete, sim. Para a família de Mefibosete, sim. Mas por causa da fidelidade ali de amizade com Jonatas, ele fez muito mais
Né? Então, assim, fiel é quem nos escolheu, né? Porque nós somos falhos. Falhos, é verdade. Quero entrar num pensamento também de que, às vezes, pessoas que não são fiéis acham que não são dignas. Realmente, não são. Mas quem é? É verdade. Quando a Bíblia fala de Santa Ceia, ela fala que nós não podemos tomar Santa Ceia indignamente. Poxa, vamos lá então. Quem é digno? Quem é digno? É verdade. Quem sou eu aqui para falar para você? Eu posso sentar na mesa com Jesus, meu irmão. Quem é que pode fazer isso? Todos nós, meu irmão. Todos nós somos pecadores. E é por isso que Jesus abre isso para todos. É por isso que ele não nega, como você citou. Mateus 26, estão todos ali, sentados à mesa. 26, ele está ali para fazer a última ceia. E Judas está na mesa. E ele não expulsa Judas da mesa. Não existe critério para tomar Santa Ceia. Qual é o critério para tomar Santa Ceia? Ser pecador. É incrível. É para sentar à mesa, o cara fala, não, para você tomar Santa Ceia, você tem que fazer isso, aquilo. Me mostra aqui. Onde está? Me mostra Jesus falando isso. Porque o que eu vejo Jesus trazendo Mateus de Levi, cobrador de impostos, para sentar na mesa. O que eu vejo é Judas sentado na mesa, ele nos ensinando que é uma Santa Ceia, bebendo o corpo dele mesmo, bebendo o sangue dele, comendo o corpo dele mesmo para nos ensinar. Porque o que ele fala, fazer isso em memória de mim. Quando vocês forem fazer isso, é lembrando de mim. A Santa Ceia, o ensinamento do que é a Santa Ceia. A última Santa Ceia é o ensinamento, para a gente estar fazendo isso depois da morte dele. Então ele senta ali com quem vai trair ele. E como que eu hoje, como pastor, como líder de um ministério, falo assim, ó, você não pode tomar Santa Ceia. Com que autoridade você diz? Jesus não disse isso. Disse isso. Ele não isso faz a gente refletir, né? Tá descendo água do Jordão? Perdão de cortar. Tá descendo água do Jordão? A água tá descendo do Jordão. E tem um homem que, nascido de mulher, não teve outro igual a ele. A Bíblia diz assim, João Batista. E ele tá batizando ali no Rio Jordão. Ele não tá batizando perfeito não, meu irmão. Aqui não tem uma lista aqui assim, ó. É casado? Não vai para lá. É pecou ontem? Vai para lá. Não vai ser batizado. Não vai. Raça de víboras. É verdade. Meu irmão, como é que eu vou receber perdão se eu não sou pecador? Se eu não sou pecador. Se eu me acho digno? Como é que Jesus fala na Santa Ceia? E partindo do pão, ele fala, bebei do cálice, né? Calma aí que deu um branquinho agora. Fala isso toda hora. Mas é assim, vamos Mas deu um branquinho agora. 26, ele diz assim, olha. 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Por que ele disse isso? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então quem tem que sentar à mesa? Os pecadores. Quem traiu? Para a remissão dos pecados. Quem tem que sentar à mesa? O infiel. O que não é digno. Porque o que vai nos libertar é quando nós nos unimos com Jesus. Quando nós estamos em comunhão para Cristo, entendeu, meu irmão? Então assim, eu conversando com um amigo que é cristão de berço, né? Uma vez ele falou, pô, meu irmão, cara, não quer ir, eu não vou atrás não, o problema é dele. Eu falei, né? Um amigo meu, um grande amigo. Falei, pô, né? Só que a gente aprende um com o outro. Claro. Você sempre está aprendendo. Claro. A pessoa se converteu ontem e eu estou aprendendo com ela. Sempre. E eu falei para ele assim, pô, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra do seu dia de dificuldade? Ele falou, lembra. Eu falei, tudo que tu queria que alguém fosse lá te dar um abraço, não era? Ele era, eu falei, tá bem hoje? Ele falou, tô. Procura alguém para você dar um abraço, meu irmão. É isso aí. Porque, Daniel, é muito fácil nós falar, você vai para o inferno, não é essa pregação. Não é isso. Não é essa pregação, a palavra não é essa. Não é essa pregação, Jesus podia abrir. Meu irmão, Jesus podia abrir de Gênesis a Malaquias para ministrar a palavra. Jesus vai lá em Isaías 61. Ele fala assim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas, pegar preso e ó, libertar, pegar vergonha e transformar em dupla honra. É para isso que nós somos ungidos, entendeu? E não é ungido pastor, não é ungido obreiro, não é isso. É o óleo precioso que desce na nossa cabeça quando estamos em união. Não para julgarmos, apontar, você é cachaceiro, você vai para o inferno. Não, vamos abraçar. Porque às vezes a cachaça que eu tive, você sabe muito bem, eu fui alcoólatra, meu irmão. Eu fui alcoólatra. Mas um abraço me quebrantava. Aí o cara fala assim, mas o Salmo 1 diz
Que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos lá. Podemos estar dentro da igreja escarnecendo. É verdade. E um cidadão dentro do botequim, alcoólatra, que não escarnece. Temente a Deus. Temente a Deus. É verdade. Eu não estou falando que vai Que ter isso salvação, é o certo, não. mas às vezes um abraço dessa unidade Quebrada. vai levar bênção e vida para E sempre. vida para sempre. Ele vai Por quê? mudar. Porque eu tenho essa água, meu irmão. Eu tenho essa água. Daniel, vamos lá. O que é a unidade? O que é ser um? O que é ser amigo? O que é amar o próximo? Até quem nós não conhecemos, irmão. Até quem nós não conhecemos. A todo tempo. Nós temos que amar até quem nós não conhecemos. O que é o amor? Na Bíblia não existe namoro. A Bíblia não existe namoro. Na Bíblia fala para o homem assim, ó, casou? Ame a sua esposa. Então você não tem que amar para casar. Você casou, ame. É determinação. Se você não conhecia a tua esposa e alguém falou assim, é com essa aqui que você vai casar, já, o Abraão mandou buscar ela aqui, toma, casa com ela. A tua obrigação como homem é amar a tua esposa. Então, amor, você decide amar. É decisão sua. Eu gosto de falar de Atos, eu amo o livro de Atos porque é a igreja, né? É a igreja. É alicerce. Isso, é a igreja primitiva. E fala das atos dos apóstolos, né? A doutrina dos apóstolos é o que nós devemos seguir. Muito complexo isso, dá para falar muita coisa, não é só isso não, é muito mais do que isso. Mas enfim, se Atos 1 eles estão ali esperando, orando para a descida, Atos 2 o Espírito Santo desce. E eles são revestidos do Espírito Santo. Quando chega em Atos 3, Daniel, a Bíblia diz que Pedro e João, eles foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Aí a pergunta, para que você é cheio do Espírito Santo, irmão? Me perdoe falar, não tenho nada a ver com, não sou contra a profecia, eu acredito, Deus me deu esse dom de revelar, interpretar, não sou contra isso. Mas não é para isso o Espírito Santo. Não é para isso. Para que o Espírito Santo desceu sobre Maria? Para gerar filho para Deus. É isso. Para que o Espírito Santo desceu em Pedro e João e todos que estavam reunidos ali em Atos 2? Para gerar filhos para Deus. Então, se 2, o Espírito Santo desceu no 3, a Bíblia diz que eles vão andando e vão numa igreja. E quando ele chega no templo da igreja Formosa, do lado de fora tem um homem necessitado e pede a ele esmola. E quando pede a esmola, Pedro olha para aquele homem pedindo esmola e fala para ele assim, olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tem? Ele recebeu em Atos 2, o Espírito Santo. Aleluia. Entendeu? Ele não tem dinheiro, ele tem muito mais do que dinheiro. Então ele começa a amar aquele homem de tal maneira que ele vai dar algo muito importante que ele recebeu. Então eu não tenho Espírito Santo, eu sou melhor do que você. Eu tenho Espírito Santo, eu quero que você tenha. Eu sou curado, eu quero que você seja curado. Eu tenho algo da parte de Deus, eu quero que você também tenha. Entende? Não somos herdeiros com Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso é por igual. Eu ganho uma Bíblia, ela é minha e tua. Não é cortada no meio, é nossa. Entendeu? Nós somos co-herdeiros, vamos ganhar o reino de Deus é nosso. Nós vamos alcançar isso, nós vamos tomar posse disso junto, é meu e teu, não vai ser cortado 50% teu, 50% meu não. Entende? Então assim, se eu ganho uma alma, existe uma outra linha de pensamento com relação a galardão, né? Mas vamos voltar aqui no tempo da Igreja Formosa. Ele foi lá e dá o Espírito Santo. Olha só, isso aqui é maravilhoso, porque nós estamos falando de alguém que está cheio do Espírito Santo, e ele fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aí fala para ele, levanta e anda. Não, levanta, anda. Ele não levanta. Ele não levanta. Sabe o que Pedro faz? Estende a mão. Para ele. Porque tem hora, mano, que não é só palavra. Não é só palavra. É o amor, atitude, meu irmão. Ação. Eu vou lá te buscar. Eu vou lá te dar a mão para te levantar. Isso é amor, isso é amizade. Isso é se tornar mais um, meu irmão. Mais um. Meu irmão, o reino é eterno e está alistando. É verdade. Daniel, aquele homem que ficava na porta do templo, do lado de fora, pedindo esmola. Todo mundo passava, o que dava para ele era resto. Era esmola. Sabe o que vai acontecer com esse homem agora? A Bíblia diz em Atos 3 que ele vai entrar na mesma igreja. Só que ele vai entrar saltando
e glorificando o nome do Senhor, meu irmão. Sim. Então, para que nós temos o Espírito Santo? Para gerar filhos Pra para gerar Deus, filhos irmão. pra Deus, pra ele A partir ser de mim vem mais um. glorificado Isso através de uma atitude. É lindo quando nós falamos de Maria, né? A obra na vida de Maria, forte, a obra. É forte, magnífico. Isso, linda, perfeita a obra na vida de Maria. Por quê? Perfeito. Porque o céu olha para Maria e vê que ela é bem-aventurada. Entre as mulheres, ela é a tal. Vou trazer para a língua de hoje, né? De Por hoje. Ela é a tal. E aí, quem que vai descer sobre ela? O Espírito Santo. E aí ela, meu Deus, e agora? Vai descer sobre mim o Espírito Santo. Não, calma. Eu tô aqui. O Espírito Santo vai descer em você para você gerar filho. Vou te mostrar. Precisa ter relação, meu irmão. O filho que nós geramos para Deus não tem nada a ver com relação entre homem e mulher. São filhos espirituais. Filhos espirituais. É Então, verdade. nós recebemos o Espírito Santo para isso. Ontem, antes de vir para cá, eu pedi à minha igreja para estar orando, né? E eu falei, poxa, orem por mim, porque eu vou estar amanhã participando de um podcast. E não orem por mim para que eu me saia bem no podcast. Não é isso que eu quero. Não é isso. Falei para eles, eu quero Seja, que o que saia da minha boca lá venha salvar. venha É isso. salvar. Se as pessoas vão gostar de mim ou não, não faz muita importância. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado e gere filhos. Aleluia, Deus a todo tempo, né? Falando. Faz um favor pra mim. Abre aí Josué 8 para mim, por favor. Versículo 30. Versículo 30. Josué 8, versículo 30. Tá aqui. Achou? Passa pra mim aqui, por favor, porque aqui tá muito pequenininho. Seu amigo já tá... Vou trocar a espada. Vai trocar. Aleluia. Bom, abrindo aqui a Bíblia agora. Deus mostrou agora essa palavra. Adoração em Ebal. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedra inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos e seus príncipes e seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, olha o monte de novo aqui, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. Olha como é que Deus fala aqui agora. Ele está falando aqui de quê? De unidade. Aqui ele fala dos montes, aqui ele fala da união das pessoas e fala de um altar erguido por Josué para que Deus pudesse ser adorado. E olha como é que Deus trabalha, né? E tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? A ideia de unidade, né, de o povo, né, o servo do Senhor ordenar para abençoar primeiramente o povo de Israel. Então nós estamos falando de unidade, de união, de pessoas que estão em busca e em prol do mesmo objetivo, que é adorar ao Senhor. Então quando Josué ele faz esse altar, ele está trazendo as pessoas para um local onde Deus pudesse ser adorado. Então, como é que Deus mostra? Essa palavra veio para mim agora, eu não tinha visto. Eu abri essa Bíblia menor, essa Bíblia, só que eu já estou com 48 anos. Já tenho que botar um óculos, Eric, e não estava conseguindo ler, mas Deus falou, eu quero que você diga esta palavra. Então, é assim, a Ti, Senhor, toda honra e glória, é muito bom falar de Ti e Te adorar. E como o Senhor mostra o que o Senhor quer que a gente faça a todo tempo, né? Ele aponta e mostra para nós. Então, quando a gente fala de unidade, nós estamos falando de adoração, de adorar um Deus único, né? O Criador dos céus e da terra,
que por amor a nós fez um ato assim tão maravilhoso que até muitas vezes a gente é difícil até de acreditar, né? Como um Deus dá o seu Filho unigênito por amor de pessoas como nós. Então essa é a mensagem, tá? É uma mensagem forte para o coração de vocês e que a gente preparou. Deus falou para a gente conversar com vocês sobre isso. Reflitam, né, sobre as suas ações, sobre as amizades. Qual é esse amigo que há muito tempo você não vê, há muito tempo que você não fala? Às vezes um telefonema, um oi, um abraço pode fazer toda a diferença. Quanto tempo você não liga para alguém que de repente fez parte da sua vida e que você tem uma gratidão por ela? Por causa do tempo, da correria, das desculpas do dia a dia. Há quanto tempo você não vê essa pessoa? Você sabe como ela está? Assim, digo isso porque aqui no começo do programa o Eric falou de uma pessoa que não está mais entre nós. O nome dele né, o Wilson Mascarenhas. Está vivo porque está guardado em nossos corações. Assim, esse Wilson foi muito importante para nós, né, como pessoa, como amigo, como líder dentro de uma empresa, nos ensinou muita coisa. E assim, eu tenho uma dor no meu coração, Eric, já assim, voltando. Quando eu soube, ele já tinha falecido. Aliás, quem te conta que ele tinha falecido fui eu, né? Eu acho que eu te ligo e tal. No período de doença dele, eu não fui visitá-lo, mas eu não sabia, eu estava assim, sem informação. Mas por que eu não sabia? Por causa da distância. Por causa da distância. Eu tinha o telefone dele. Quem me fala que ele faleceu foi a esposa dele. Eu ligo para falar com ele, Deus queimando no meu coração. Em determinada manhã eu ligo para falar com ele e a esposa atende. É verdade, quem atende é a filha passa para a esposa, porque eu peço, né? Não poderia falar com o Wilson, por favor. E quem atende é a esposa. E a esposa me dá a notícia que o Wilson não estava mais aqui, que o Wilson tinha partido. Então, eu não tive oportunidade de estar com ele no momento mais difícil da vida dele. E quantas alegrias ele nos deu, quantos sorrisos, sabe? Quanto esse cara me ajudou, quanto puxão de orelha, quanto amadurecimento nós não tivemos através desse homem, tá? Então, essa mensagem é para mostrar para vocês a importância do humor, de um abraço, de uma ligação, de um telefone, de uma mensagem de WhatsApp. Hoje nós temos tantas ferramentas, não temos mais desculpas, não, tá? Eu tenho isso, eu guardo isso no meu coração. Sou grato ao Senhor por ter sabido, mas eu entendo que Deus me ensinou muito ali. Falou, há quanto tempo você não ligava para ele? Ele adoeceu, faleceu, e você não tinha falado com ele. Você só foi entrar em contato depois do falecimento dele. Então, quer dizer, eu fiquei muito tempo sem procurá-lo. Esperando. Né? E um abraço ressuscita. Ressuscita. Um abraço ressuscita. É verdade. Daniel, consegue entender assim, na igreja que você congrega, você ama o seu pastor, né? O seu pastor é dotado de talentos, de conhecimento, coisas do alto. Já teve aqui, pastor Johnny. Então, um abraço aí ao pastor Daniel, que Deus abençoe o seu ministério. Pastor Johnny. Pastor Johnny, né? Johnny. Você imagina você ser discipulado pelo apóstolo Paulo. É verdade. O apóstolo Paulo está fazendo um discipulado. Ele está ensinando, ele vai para um local, ele vai ensinar naquele local. E enquanto ele está ali ensinando, o ensinamento estende. O que significa o ensinamento estende? Estende porque está muito gostoso. É muito bom. É verdade. Está acontecendo, Daniel, algo maravilhoso naquele ambiente que o apóstolo Paulo está ali discipulando. Entra alguém dentro deste ambiente de adoração, que vem a ser no terceiro andar. Deixa lá em cima. Quando esse alguém entra, ele senta na janela, Eutico. Esse jovem, ele senta na janela e Paulo está ensinando. Paulo está ensinando. Esse jovem cochila, cai lá de cima, ele dorme. Ele cai do terceiro andar. O que é bom entendermos? Quem conhece o terceiro andar pode cair. Pode cair. Nós estamos no segundo aqui agora. Estou entendendo. Na verdade, nesse exato momento, nós estamos no terceiro andar. Nós não estamos aqui. Quando estamos em Cristo, nós estamos lá e aqui ao mesmo tempo. Então, a Bíblia faz questão de falar em terceiro andar com entendimento de que céu, de altura, de terceiro andar lá em cima, no alto, né? Terceiro andar, segundo andar aqui, primeiro andar inferno. Claramente. Primeiro andar lá embaixo, segundo andar aqui, terceiro andar lá em cima.
Então a Bíblia faz questão de dizer que ele caiu de cima e foi para o primeiro andar. O apóstolo Paulo está dando um ensinamento importantíssimo que o Espírito Santo... Isso é dedução minha. Por que se estende? Porque está muito gostoso, maravilhoso, o Espírito Santo está descendo, o fogo está descendo, Sim, corinho, não sei como que você acha, Lorde Chico, Morada, que está cantando. É isso. Tá gostoso, mas alguém caiu. Alguém cai no meio dessa pregação. O apóstolo Paulo sai do terceiro andar. Vai lá no... Estou falando do apóstolo Paulo, irmão. Porque falar de Jesus, falar, mas Jesus é Deus, o apóstolo Paulo. Homem, como eu e você. É verdade. Ele sai do terceiro andar, vai lá no primeiro. E a Bíblia diz que ele estava morto. Ele estava morto. Legal demais que os que estavam lá com ele levantam o morto. Levantam o morto. Mas está morto. Levanta, mas está morto. Ele consegue levantar a pessoa fisicamente, mas não consegue dar vida. Da vida, é. Quando o apóstolo Paulo chega, ele volta para o chão, o apóstolo Paulo dá um abraço nele. Aí ele volta à vida. Ele volta. Então, assim, às vezes nós ficamos muito presos à religiosidade. Esquecemos de pessoas que já estiveram do nosso lado um dia, mas caíram, meu irmão, estão lá embaixo. E aí eu estou preocupado aqui, por causa da minha igreja, não, por causa do meu trabalho, não, por causa de não sei o que, tem gente morta lá. Tem gente morta lá. Que tem gente lá no mundo levantando, mas não consegue dar vida. Levanta, mas não dá vida. Tá faltando algo. Então o nosso abraço tem que ser esse. Com o Espírito Santo, ele dá vida. É o de salvação. Ele ressuscita. De ressuscita. A Deus toda honra e glória. Toda honra e toda glória seja dadas a Ele. Meu amigo, você tem alguma mensagem que você gostaria de finalizar o nosso programa de hoje? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal? Tem, então, por favor, fica à vontade. Primeiro, eu quero dizer que quando Jesus libera uma palavra para alguém, é como haja. É o haja de Deus. A palavra é liberada quando está tudo sem forma e vazio. Né? Não há nada. As trevas é o que domina. Não há divisões, não há nada de bom naquele ambiente. Mas quando Deus libera uma palavra naquele ambiente, aquele ambiente não vai relutar para que aquilo mude. Né? A palavra liberada é haja luz e houve luz. Porque Deus liberou uma palavra. Então eu quero falar para você que está aqui participando desse podcast, que tem uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. O que Ele falou vai se cumprir. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo de que quando Ele libera uma palavra pode passar céu e terra, mas a palavra dele não vai passar. Foi na vida de Pedro. Foi na vida de Pedro. O Pedro que eu estou falando para vocês aqui, que foi citado aqui, ressuscitando alguém em Atos 3, lá no livro de Atos 2, se cumpriu a palavra que você falou, que vou fazer de vocês pescadores de alma. Ele tenta fugir. Na segunda vez ele tenta fugir. Mas a Bíblia diz em Atos 2 que ele vai fazer uma pescaria maravilhosa. O que a gente chama de pescaria maravilhosa quando ele puxa a rede com peixe. Ah, que pesca maravilhosa, puxou a rede com peixe. Pesca maravilhosa, puxou a rede com 150. Não. A pesca maravilhosa está em Atos 2, que a Bíblia diz que eram quase 3.000 homens. Por quê? Porque tinha uma palavra de Jesus liberada sobre Pedro. Eu vou fazer de você pescadores de homem. Então, se existe uma promessa de Deus na tua vida, se existe uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, fica tranquilo, descansa no Senhor, confia nele, porque essa palavra vai se cumprir. Bom, que Deus abençoe você. Daniel, quero agradecer aqui, em nome de Jesus, tá bom? Agradeço mesmo, Deus me fez uma pessoa muito diferente hoje, né? Eu sou pai de 3 lindas crianças, mais velho com 22, 14, 10. Hoje eu sou pastor presidente de um ministério, temos 2 igrejas, alguns trabalhos de células, que não sei o certo, mas acho que uns 7 trabalhos de células espalhados dentro da comunidade da Rocinha. Sou vice-presidente do Conselho de Pastores. Deus fez coisas maravilhosas na minha vida e tudo a partir de uma palavra liberada sobre a minha vida. Aleluia. Amém? Eu quero pedir aos céus aí que Ele venha honrar você, a tua casa, a esse trabalho maravilhoso, que almas sejam alcançadas aí
através desse trabalho. Aleluia. Dá vontade de chorar, né? É forte. Como eu falei pro Daniel aqui quando eu cheguei, aqui eu falei, quem diria, né, Daniel, que estaremos juntos hoje falando do amor de Cristo, né? Um dia nós fomos para Bahia, 1998. É verdade. Né? Fomos para Bahia, passamos um período lá na Bahia de férias, né? Curtimos muito, mas sem Jesus. Sem Jesus. E hoje, através de uma palavra liberada, nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Toda honra e glória a Ele. Eu declaro isso aí nesse lugar, nessa casa. Aleluia. A gente recebe essas palavras assim com um coração muito feliz. E é bom, eu fico feliz de podermos estar conversando sobre a palavra, conversando sobre tantas coisas, né? E no mundo antigamente. E hoje estamos aqui falando da palavra do Senhor. Porque assim, quando a gente entende que não há outro caminho, você vai rodar. Mas um dia você vai ter que parar e fazer a vontade dele. Não tem jeito não. Não tem pra onde correr não, porque quando ele aponta e diz, olha, é meu, é dele, não tem pra onde correr não. Que seja já, né? Que seja já. O Deus do já. E venha pelo amor, não deixa vir pela dor, Amém. não, tá bom? Amém. Bom, pessoal, estamos encerrando aí então o nosso primeiro programa da Amor e Graça Podcast da nossa segunda temporada. Vou deixar vocês com mais um hino de adoração e louvor ao Senhor e aguardamos vocês na próxima segunda-feira, tá bom? Então sempre segunda-feira às 8 horas estaremos aí lançando um programa novo para que vocês possam curtir. Nos acompanhem lá, Amor e Graça Podcast no YouTube, Amor e Graça Podcast também no Spotify. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Valeu, Daniel. Obrigado. Tá bom, é glória, meu irmão, ao Senhor. Obrigado a você por ter vindo de tão longe para podermos falar do amor de Cristo. Amém. Estou feliz. Deixa eu desligar Pode me aqui. chamar para outros, hein? Poxa, vai ser uma bênção.